dia, meu nono ano. Tudo bom? Vamos começar a nossa semana, a última semana de agosto, não é verdade? Até enquanto disserem que é pra gente ficar assim, não é? Estamos aguardando agora somente as autoridades falarem que podemos voltar a fazer todo aquele pré-requisito e situação que tia Tânia já explicou na nossa reunião, tá bom? Enquanto isso, vamos seguindo em frente e dando continuidade, não é? Porque até o presidente já autorizou as aulas remotas, não é? Então, vamos em frente, tá bom? Na aula de hoje de inglês, nós vamos corrigir as páginas 156 e 157, que foi o que ficou da lição passada, e vamos a partir daí, tá joia? Nós vamos falar hoje sobre Revolução Francesa, nós vamos falar hoje sobre desejos, enfim, temos várias coisas hoje para falar na nossa aula de inglês, beleza? Então pega seu livro 2, nós ainda estamos no livro 2, tá? De inglês, e abre na página 156, vamos começar a fazer a nossa correção, tá bom? Um bom dia para todo mundo, espero que a grande maioria já esteja acordado, e vamos em frente. Bom dia, pessoal. Bom, pessoal, então vamos lá começar. Hoje a nossa gravação está bem animada ao redor aqui, como eu não estou no estúdio, né? Então ao redor aqui, não sei se vocês conseguem ouvir, mas tem menino gritando, tem cachorro latindo, tem barulho de som, música. Hoje tá animado aqui, viu, gente? Não sei se vocês conseguem ouvir, mas hoje o negócio promete. Mas vamos lá. Começando a nossa correção da página 156, a gente começa a unidade 2, Changing the World, ou seja, mudando o mundo. O principal aqui, ó, claro, a gente vai identificar atitudes de mudança do mundo, né? E comparar as frases condicionais, ou seja, da primeira condicional e da segunda condicional, e também a gente vai aprender a usar o verbo wish. O verbo wish significa desejar, ter vontade de fazer alguma coisa, né? É de você ter aquele desejo, ter aquele sonho, ter aquela vontade, tá? Então ele começa a lição com um poema. O principal é esse aqui, ó, apóstrofo D. Essa é a forma contraída do would. Ó, é a forma contraída do would, tá? Que também pode ser should, pode ser could, tá? Pode ser os verbos modais que faz na tradução que o verbo, né, tem aquela terminação ria, né? Então, eu colheria, eu pegaria mais daisies é margarida. Margarida. Aquela flor, margarida, tá? Tanto que no desenho animado, né, do Pato Donald, sem ter a tradução, a Margarida, o personagem Margarida, né, aquela pata, Margarida, no filme original, o nome dela é Daisy, com Y aqui, tá, gente? D-A-I-S-Y, Daisy, que em inglês significa Margarida, que é essa flor aqui, ó. Ok? Então, nós temos essa poesia, né? I'd pick more daisies, ou seja, eu colheria, eu apanharia, eu pegaria mais margaridas. Se a gente for fazer uma correlação dessa poesia, o grupo Titãs, né, tem aquela música Devia Ter Amado Mais, né? Procura aí, Titãs. Se eu não estiver enganado, o nome da música é Epitáfio, que fala basicamente do mesmo sentido, ou seja, o que eu deveria ter
feito mais, eu deveria ter aproveitado mais, eu deveria ter tido mais atenção. Então, na página 156, você tem o poema. E na página 157 foi o exercício que ficamos para fazer. Em pairs, a gente não trabalha mais em pairs, em groups, em nada, né? Cada um na sua. Ele diz assim, ó. Was this poem written by an older person or a young person? Ou seja, este poema foi escrito por uma pessoa jovem ou uma pessoa velha. Ora, se ele está dizendo, se o poema está dizendo o que ele poderia ter feito melhor, o que ele poderia ter, né, mudado, feito diferente, claro que ele só pode ter escrito por uma pessoa velha, não é verdade? Porque ele está trabalhando basicamente, né, com um sentimento saudosista, né? Então, by an older person. Would she do the same thing or different things? Ora, é o marco do poema, né? Ela faria as mesmas coisas ou coisas diferentes? É o marco, né, do poema. Então, she would do different things. Na verdade, ela faria coisas diferentes, as coisas diferentes. Isso é o que ela mais fala no poema. Não é isso? Legal. Write down the lines which show that she always played safe. Ou seja, escreva abaixo as frases, as linhas, o qual marca, né, o qual mostra que ela sempre jogou, brincou, tocou, fez as coisas com segurança. Então, uma das frases é essa daqui, ó. Deixa eu marcar aqui. I've been one of those people who never go anywhere without a thermometer. Ou seja, eu era, né, eu fui, eu tenho sido uma dessas pessoas que nunca vai a nenhum lugar sem um termômetro, né? Outra frase aqui, ó. A hot water bottle, ou seja, uma garrafa de água quente, né? E toda essa frase aqui, ó, a gargle é isso daqui, ó, a gargle, seria uma espécie de oh Jesus, como é aquele que a gente faz gargarejo, gente? De Listerine, né, essas coisas assim, que eu esqueci só o nome agora, lembrei só a marca, não foi? Mas a gargle serve exatamente para você fazer gargarejo, para você melhorar a sua garganta. A raincoat, an aspirin, a parachute, tá? Parachute, guarda-chuva, ok? Então, esse parágrafo aqui, ó, esse parágrafo aqui fala exatamente dessa resposta do exercício, esse daqui, ó, tá? Então você pode colocar esse parágrafo literalmente aqui. Esse aqui que eu marquei, ó. Esse daqui, ele vem pra cá. Tá bom? Legal? Então vamos lá. Identifique 3 coisas que Nadine faria se ela tivesse a vida dela mudada, né? Aí isso tá aqui, ó. Cadê? Se ela tivesse a vida dela, ó. If I had my life to live over, tá vendo aqui? Aí ela fala aqui, ó. I'd try to make more mistakes. Isso é uma coisa, tá? I'd relax. Isso é outra coisa, tá? I would limber up. Limber up.
O significado de limber up está aqui, ó. To do exercise to prepare for a competition. Ou seja, treinar para uma competição. Então, esses que eu estou colocando aqui, ó, esses 3 daqui, tá? Ele completa exatamente esse exercício aqui. Feito? Legal. Ah, professor, eu botei esse daqui, ó. I would take more trips. I would be crazier. Sem problema, tá? Pode ser também. Eu só botei esse daqui porque eram os primeiros que estavam aqui. Tá joia? Mas pode ser aqui, ó. I would climb more mountains. Eu escalaria mais montanhas. Swim more river. Nadaria em mais rios. And watch more sunsets. E assistiria mais pôr do sol. Isso tudo era o que ela faria diferente, tá? Pode ser sim, sem problema nenhum. Ele só pediu 3 coisas aqui, né? O foco dessa lição tá aqui, ó. Primeira condicional, né? E segunda condicional. Nós usamos a primeira condicional utilizando o auxiliar will, que é o auxiliar do futuro, mais o verbo no presente. A gente só usa a primeira condicional quando a gente entende que as ações serão possíveis. Essa é a grande diferença. Então, a primeira condicional, eu vou usar o auxiliar will, mais o verbo no presente, e o significado sempre que as ações são possíveis. A segunda condicional, eu uso o would, tá? E o verbo agora fica no passado, e inferimos que, ou seja, dá a entender que as ações não são possíveis, são imaginárias ou irreais. Então, essa é a grande diferença da primeira condicional para a segunda condicional. Eu vou usar a primeira condicional quando a gente sabe que a ação a ser praticada é possível. A segunda condicional eu vou usar quando não é possível, ou seja, que é imaginário, é que é uma coisa surreal, tá bom? Outra grande diferença, aqui na primeira condicional, eu vou usar o auxiliar will, que é o auxiliar do futuro, e o verbo estará no presente. Na segunda condicional, eu vou usar o auxiliar would, que é o da condicional, tá? E o verbo estará no passado. Isso daqui a gente viu lá na primeira unidade, desse mesmo livro, tá bom? Legal? Aí o exercício que ficou foi esse aqui, ó. Vamos corrigir primeiro. Lembra que se eu tenho if, se eu começo com if, o verbo fica no passado. Se eu não tenho o if, eu tenho que colocar o condicional, o would, e o verbo fica normal. Entendido? Legal. Então corrija aí, ó. Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer. If I went to the bed early. Lembra que aqui está na negativa, ó. Se está na negativa, então aqui vai ser wouldn't, porque está na negativa, não é? Wouldn't be. O verbo fica normal. Ok? Aqui, ó, eu não tenho o if. Então significa que eu vou começar com o condicional, would, e o verbo normal, learn. Ok? Já aqui, ó, eu tenho o if. Então, esse verbo, ele vai para o passado. O passado de pay, ele é irregular, paid. Ok? Deixa eu aumentar aqui. Legal. Corrija aí. Tá bom? Joia. Aqui eu começo com if. If. Tá? O verbo to be. If his home were. Tá? Ah, professor, eu botei o was porque eu entendi que o quarto dele era uma coisa. It. Pode ser também. Sem problema. Tá bom? Pode ser were ou was. Tá? Já aqui eu não tenho o if, então aqui eu vou usar o would, tá?
e o verbo find. Find, com I. Ok. Legal. Certo? Vamos lá. Próximo, eu começo com o if. Então, esse verbo aqui vem para o passado, ate, não é? Que ele é irregular. Aqui eu não tenho o if, então eu vou ter o auxiliar, o would, e o verbo feel. A mesma coisa embaixo. Exercise, ele é regular. Então eu só coloco o D, porque ele termina em E, não é? E aqui não tem o if, condicional, would have. Corrige. Corrigido? Corrige esse daqui. Tá? Legal. Aí ele diz assim, ó. Agora, coloque um X perto, ou seja, aqui, de cada sentença que é verdadeira para você. Então, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, tá? Essa daqui, ela é pessoal. Porque em cada frase aqui, e aí você vai utilizar o teu tradutor simultâneo, a frase que você achar verdadeira, que faça sentido para você, tá certo? Por exemplo, ela aprenderia... Aqui é um R e um N, tá, gente? Parece um M, mas é um R e um N, tá? Ela aprenderia mais se ela prestasse mais atenção nas aulas. Ora, se você acredita nisso, marca um X, ok? Esse desse daqui, ó. E para terminar 157, ele diz assim, ó. O que você poderia fazer para mudar a sua vida? Reescreva as frases que você marcou, tá? Com a primeira condicional. Ou seja, se você marcou essa daqui, ó, ela aprenderia mais se ela prestasse mais atenção nas aulas. Como é que eu faço isso na primeira condicional? Assim, ó. She will pay more attention to class. Ou seja, ela prestará mais atenção nas aulas. Isso é a primeira condicional. Então, aqui você marcou X aqui, ó, que estão na segunda condicional. Eu tenho que transformar, tá? Na primeira condicional. Se eu acho essa certa, ó, se eu me exercitasse mais, eu teria mais energia. Se eu acho essa certa, então eu vou botar assim, ó. Vê só. Se eu acho essa correta, eu coloco I will exercise more. Eu irei ou eu me exercitarei mais. Somente isso. É pegar as frases que você assinalou aqui como verdadeira e colocar na primeira condicional. Ok? Legal? Joia. Vamos em frente. Bom, pessoal, então, revisando, tá certo? A primeira parte, tá? A gente foi dar uma olhada agora e o som tá na frente da imagem, né? Assim, às vezes até chegar a imagem fica essa distância, então vamos tentando aqui fazer diferente. Mas nós fizemos a correção da página 157, tá? A explicação, dá para ouvir toda a explicação, né? Então, na correção da página 157, essa é a resposta da primeira, resposta da segunda. Essa resposta da terceira aqui, ó, é essa parte aqui, tá? Essa é a resposta da terceira, ok? A resposta da quarta questão é essa daqui, ó. Essa de cima daqui, ou qualquer uma dessas aqui. Feito? Aí depois eu fiz a explicação da diferença
da primeira condicional para a segunda condicional, tá? A parte de áudio dá para ouvir, né? O que a gente estava com problema era só da imagem que não estava acompanhando o áudio, não é verdade? Aí nós fizemos o exercício aqui, certo? Eu expliquei essa parte aqui, ok? E o exemplo, esse daqui não apareceu lá na anterior, tá, gente? Essas são as duas frases que eu falei. Tá joia? Legal? Joia. Então a gente corrigiu a 157 e seguindo em frente, indo para 158, a gente começa a lição falando sobre desejos. Em inglês, o verbo wish. Existe um programa, um projeto, né, principalmente americano, aqui no Brasil também tem, né, que o título desse projeto é Make a Wish. Eu acredito que vocês já ouviram falar muito desse projeto, que são de crianças, de jovens, de adolescentes que têm uma doença ou terminal ou incurável e que as pessoas que trabalham, que doam para esse projeto, né, selecionam algumas crianças para fazer esse desejo da criança. Quem assistiu ou quem leu o filme e o livro A Culpa é das Estrelas sabe bem do que eu estou falando, né? Na Culpa das Estrelas, a menina também fala isso, né? Do make a wish, tá? Então, wish significa desejo, ou desejar. I wish, ou seja, eu desejo. Então, diz assim, ó. Many children and teenagers in the world live in bad conditions. Look at the pictures of these children. They are not happy. They would like to change their situation in the world. What problems do they have? What do they wish for? Match the picture and what the children wish for. Então, esse primeiro exercício, você vai fazer o seguinte. Veja que você tem várias figuras de crianças e do que eles estão fazendo, tá? Você tem 6 figuras aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 figuras de criança. E aqui, tá? Você tem como se fosse a explanação da figura. Ele quer só que você relacione a figura com a sua frase correta. Ok? Somente isso. Você vê a figura, relaciona com sua frase correta. Legal? Joia. Aí ele explica aqui, ó. Wish. Wish. Usamos o verbo wish para expressar desejo de mudança de alguma situação. Após o wish, nós usamos o passado do verbo com o verbo to be. Informalmente, podemos usar were ou was. Então, veja que tanto faz você usar I wish I were, como você usar I wish I was. Tanto faz. O principal é você saber que depois que eu uso o verbo wish, desejo, o verbo seguinte tem que estar no passado. Lembra disso. Lembra disso. Ok? Legal? Joia. Aí o próximo exercício ele faz assim, ó. Vê só, o próximo exercício ele explica aqui e vem para a página 159. Então vamos lá, explicando primeiro. What do you wish for? Ou seja, o que é que você deseja? Write down in your notebook
3 wishes. Ou seja, escreva no seu caderno, mas se você quiser, você pode escrever aqui também, tá? Só que vai ter outras coisas aqui. Então, enfim, você faz onde você quiser, no seu caderno, ou... Não, dá para fazer aqui no livro, professor. Beleza, joia, tá? Write down in your notebook 3 wishes. Ou seja, escreva 3 desejos. Lembre de usar o passado, que foi isso que a gente explicou aqui, tá? Se estiver na negativa, ou seja, se a frase for na negativa, use o didn't, que é o auxiliar do passado, na negativa. Em pares, a gente não trabalha mais em pares, né? E então a gente também não vai mostrar o nosso colega, tá? Somente para saber se a gente teve desejos similares. Então aqui o nosso exercício desse aqui é: você vai escrever 3 desejos seus. 3 coisas que você deseja. Lembre que você vai ter que dizer I wish, I, e o verbo tem que estar no passado. Lembra disso. Tá bom? 3 desejos seus. Joia? Legal. Página 159, eu começo assim, ó. Agora, leia a situação dessas pessoas. Eles gostariam de mudar. O que eles desejam? Então, veja que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tópicos. Tenho 7 tópicos. Paulo não é bom em matemática. Ora, se ele não é bom em matemática, o que é que ele deseja? Você vai colocar aqui. Ok? Lógico, em inglês. Ah, professor, como é isso? Você vai começar assim, ó. Paul, a gente não está falando de Paulo, né? Wish studied more math. Ou seja, Paulo desejava estudar mais matemática. Ok? E assim sucessivamente. Legal? Joia? Mas aguarda aí, para a gente terminar essa página. Na sequência dessa página, nós vamos falar sobre a França, sobre a Revolução Francesa. Eu acho que vocês já estudaram isso com a professora Betânia. Liberty, Equality, Fraternity. Liberdade, igualdade e fraternidade. Então eu tenho um pequeno texto em inglês sobre a Revolução Francesa e ele diz assim, ó, baseado nesse texto, tá? A gente vai ter que fazer a correlação, ou seja, baseado no texto sobre a Revolução Francesa, assinale as expressões com os seus significados. Ou seja, aqui eu tenho as expressões e aqui eu tenho os significados, tá? Eu vou ter que fazer a correlação. O que isso daqui que está no texto verdadeiramente significa. Entendido? Legal. E para terminar essa página, eu tenho o seguinte aqui, ó. Agora, pense. Você acredita que é possível ter total liberdade, total igualdade, total fraternidade? Ou isto é uma utopia? Utopia é um sonho distante, uma coisa que a gente só pode achar que acontece, mas nunca acontece. Tá certo? Se a gente não vai falar com um colega de sala sobre isso, a gente vai escrever aqui o que nós pensamos. Lembrando que nós estamos escrevendo em inglês, porque temos aí um tradutor na mão, não é verdade? Então vamos lá. Página 158 e 159, ação. Legal. 158 e 159, seguindo em frente, na página 160, né, nós vamos ter outro texto falando sobre a pintura, que é clássica da Revolução Francesa, né? Trabalhando aí em conjunto com a aula de arte. Aí é muito mais só para conhecimentos gerais, tá, gente? Esse é um dos grandes, né,
marcos da arte francesa, né, o símbolo da Revolução Francesa, e vamos em frente. Agora na página 161. Na página 161, a partir daqui, nós vamos ter uma grande revisão do que nós estudamos nessa segunda unidade do livro, tá? Então ele começa assim, ó. Leia este artigo e responda às questões. Então nessa primeira parte, nitidamente é interpretação do texto, coisa que a gente já fez outras vezes. Então eu tenho o texto aqui em inglês, tá? Você tem um tradutor simultâneo aí na sua mão. Você tem um texto em inglês e sobre esse texto você vai responder estas questões aqui. Gente, da letra A à letra E. Se você vai responder essas questões sobre o texto, as respostas têm que ser em inglês e retiradas do texto. Ok? Legal? Por exemplo, o texto Palm Oil and Scott Cookies. The barrel drags on. Tá? E aí eu tenho o texto. E exemplo aqui, ó, a primeira pergunta diz: What campaign did the two students propose? Ou seja, que tipo de campanha ou que campanha os dois estudantes propuseram ou deram a sugestão? Você vai lá no texto, tá? E retira de acordo com o texto. Tá bem aqui, ó. Fácil, fácil, fácil. Tá? Essa é a resposta da letra A. Legal? Então, a página 161, primeira parte, interpretação do texto. Respostas em inglês, já que você vai tirar do texto. Certo? Legal. Vamos para a página 162. Na página 162, eu começo com o título Homework. Eu tenho o seguinte, ó. Peraí, passou isso aqui. Os seguintes itens têm frases na primeira e na segunda condicional, que são essas daqui, ó, até a letra E, tá? Eles podem estar na primeira e na segunda condicional. Leia as frases e sublinhe a melhor opção do verbo. A melhor opção que ele quer dizer é o seguinte, ó, ele quer saber se, por exemplo, aqui na letra A, se você acha que a frase vai estar na segunda condicional, que é quando eu uso o if, lembrando que a segunda condicional é uma ilusão, né? Uma suposição, uma coisa que talvez, mas presta atenção. E a primeira condicional, que é uma coisa que pode acontecer, certo? Tenha atenção em várias coisas, como no contexto da frase. Então, você vai precisar entender o contexto aqui da frase, de cada uma delas, para saber o que é que você vai utilizar, tá? Lembre que se eu estou usando o if, se eu acho que o if é o certo, toda vez que eu uso o if na segunda condicional, o verbo vai para o passado. Beleza? Essa é uma grande dica, tá bom? Então, primeiro, aqui ó, no homework, se esse exercício caísse no nosso teste ou na nossa prova, tá? Aí a gente vai ver o quanto você acertaria. Ele só quer que você sublinhe. Nessa letra A, você acha que para essa frase aqui ficar certa, fica correta com esse ou com esse aqui? A letra B é a mesma coisa, fica correto com esse ou com esse? Letra C e assim por diante. Legal? Joia. O segundo aqui, ó, 3 frases, diz assim, ó. Ana está infeliz sobre a vida dela. Escreva frases sobre os desejos da Ana. Certo? Então, I live far from the city. Eu moro longe da cidade.
Ora, ela está infeliz porque mora longe da cidade. Se ela mora longe da cidade, que frase em inglês a Ana poderia dizer, né, que desejaria morar perto da cidade? Certo? Letra B. I have to work on the weekends. Eu tenho que trabalhar aos finais de semana. Ora, se ela está infeliz porque tem que trabalhar aos finais de semana, como ela poderia dizer em inglês que desejaria não ter que trabalhar no final de semana? Tá? Fácil, fácil. E na letra C, I can't sing. Eu não posso cantar. Ora, se ela está dizendo que não pode cantar, que frase ela pode dizer em inglês que desejaria poder cantar? Muito fácil. Aqui você vai fazer o oposto no sentido do desejo. Legal? Vamos lá. Continuando na página 162. Isso daqui a gente cansa de fazer. As palavras estão embaralhadas. Ele quer que você desembaralhe as palavras e forme as frases corretamente. Fácil, fácil, fácil. Palavras embaralhadas, você vai desembaralhar e formar as frases corretamente. Legal? E para terminar a página 162, qual a alternativa melhor responde cada uma dessas frases? Ou seja, se esse 4 aqui caísse no nosso teste ou na nossa prova, o quanto a gente acertaria? Ou seja, qual dessas alternativas melhor responde cada frase? Legal? Boa? Muito bem. E para a gente terminar a nossa lição de hoje, Max Challenger caiu no Enem. Eu tenho de novo outro texto. Glória Evangelina Anzaldúa, falecida em 2004, foi uma escritora americana de origem mexicana que escreveu sobre questões culturais e raciais. Na citação, a citação é essa aqui, ó. O intuito da autora é evidenciar as... Qual seria a resposta correta? Legal? Então, vê só. Na nossa aula de hoje, nós começamos com a correção lá da página 157, não foi? A gente começou aqui, ó, na correção da 157, que foi a primeira parte, que até o áudio estava diferente da imagem, né? 157, essa daqui, tá? Aí, lembrando que essas duas aqui foi a que eu marquei aqui em cima, tá, gente? Legal. Aí começamos com o exercício da 158, I wish, 158, 159, que fala sobre a Revolução Francesa, 160, que é só informação, né? Sobre a Revolução Francesa, não tem muita coisa o que fazer, só para a gente ter conhecimento. Mas o exercício está na 161, interpretação de texto. 162, um resumo do que a gente viu nessa lição 2, né? E 163 com o Max Challenger. Feito? Terminou. Tira a foto e manda no privado do WhatsApp. Tá joia, gente? Daqui a pouquinho eu volto com a nossa aula de espanhol. Legal? Dúvida? Tô aqui no grupo ou no privado do WhatsApp. Tá joia? Um bom dia para todo mundo e vamos em frente!